Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma provocação. E dessa vez a gente vai falar de um assunto, como sempre eu falo aqui, bem interessante, que tem a ver com saúde mental, inovação e de que forma a gente pode construir essa relação de forma sustentável. Antes de mais nada, eu sou Vera Moreno, jornalista e embaixadora master aqui do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, e é sempre uma grande satisfação estar com você e com nossas convidadas aqui trocando essas ideias, trazendo insights para provocar você a movimentar-se, sair de onde você está e chegar aonde você deseja, almeja, tanto sonha. Para falar desse tema, eu estou aqui com uma convidada muito especial, brasileira, mas que já mora há cerca de 5 anos lá em Portugal. É a Carol. Eu não te perguntei, Carol, qual é a pronúncia correta do teu sobrenome, mas vou arriscar. Palombini, tá certo? Tá certo. Ótimo, Carol Palombini, ela que é psicóloga, especialista em hábitos, ela trabalha fortalecendo a saúde mental nas empresas através de estratégias de comunicação e inteligência emocional. Gente, ó, tem sempre que recorrer à cola, porque essas mulheres que a gente recebe aqui, elas são múltiplas. Como diz uma das nossas embaixadoras, nós temos várias vírgulas. Além disso, Carol também trabalha aí no desenvolvimento de um aplicativo para a inclusão da nova SBE. Ela vai contar em detalhes mais para nós o que, que é isso e a gente vai entender um pouco mais a atuação dela. Carol, muito obrigada e seja muito bem-vinda aqui ao Provocação. Oi, Vera. Muito obrigada por me receber aqui. É um prazer estar participando do Provocação. Vamos logo ao nosso assunto, sem muita delonga, que é para a gente já começar aqui o nosso bate-papo e trazer bastante informação para quem está conversando com a gente. Como eu coloquei, você trabalha aí com saúde mental, mas o que eu achei também interessante ao acessar as suas informações é que você tem uma paixão também pela liderança feminina. Vamos começar por aí. Me fala como que surgiu isso. Então, eu acho que isso começou quando eu comecei a trabalhar diretamente com liderança em 2008, que foi quando eu entrei na RH. Então, quando eu comecei minha carreira, eu estava na psicologia clínica mesmo, eu fazia atendimentos, tá, com crianças completamente fora desse mundo corporativo. Aí, em 2008, eu fiz essa primeira pivotagem de carreira, essa primeira transição de carreira e comecei a trabalhar com recursos humanos e em 2 anos eu já era head de RH. Então eu já tive uma primeira experiência de liderança muito muito causada, muito provocada mesmo, entendeu? Foi uma coisa que eu fui atrás, que eu planejei, que eu entendi quais os skills eram necessários para isso, e eu construí esse caminho para a liderança. E desde então eu comecei a ser cada vez mais atenta para essa questão, porque além de ser uma liderança na área de RH, eu ainda tinha que contratar treinamentos de liderança para minha empresa. Então, foi rapidamente que eu percebi que toda a estratégia da empresa depende dessas lideranças. Que nada do que eu fizesse ali dentro, politicamente falando, corporativamente falando, nenhuma política de RH ia dar certo se não tivesse uma adesão, um mindset certo, né, uma mentalidade certa dos líderes comigo. Então, e a gente pode perceber isso, porque uma das coisas que me impressiona é que desde que eu entrei no RH, todo ano você tem aquelas pesquisas de quais são as prioridades dos RHs globais. E treinamento de liderança sempre é a número um. Há anos. Então, quer dizer, como assim isso ainda não foi resolvido, né? Como assim a gente continua falando das mesmas questões há mais de 10 anos sobre liderança? Então, entra moda, sai moda, mas eu acho que o cerne da liderança, que o que falta, o gap, continua sendo o mesmo. E foi por aí que eu comecei a me apaixonar por liderança. E a questão da liderança feminina, claro, me bate pessoalmente, porque como mulher, eu sofri N microagressões que as mulheres sofrem dentro de um ambiente corporativo, desde dizerem que eu só conseguia aquela posição porque eu estava dormindo com alguém, ou até ser pessoas que desvalorizam ou passam por cima, né, das minhas decisões, ou não querem ouvir opiniões e tal. Então, eu acho que apesar de eu ter passado por tudo isso, e conseguido ter passado por tudo isso, eu cada vez mais, quanto mais velha eu fico, mais eu consigo ressignificar essas coisas e perceber o quanto elas me fizeram mal.
Enquanto teria sido mais saudável a minha vida e o ambiente de trabalho, de uma forma geral, se a liderança feminina tivesse mais respeito, se fosse mais fácil para a gente exercer essa liderança feminina. Então, a partir daí, eu comecei a me envolver mais proximamente com essa questão do feminino quando entrei para o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo voluntário, né? E comecei a trabalhar voluntariamente para isso, para esse tipo de liderança. E dentro da consultoria também, eu atendo homens e mulheres, mas eu acho que cada vez mais eu me direciono para o público feminino. A gente vai já continuar falando dessa questão feminina, empreendedorismo, a liderança, mas antes disso, eu quero inserir uma questão relacionada a esse ponto que você colocou da saúde mental. Na sua visão, como é que as empresas têm lidado com esse tema da saúde mental? Nos últimos anos, tem tido avanço? Porque você falou já que está sempre mesma tecla ali de certos assuntos, capacitar a liderança. E a questão da saúde mental, como fica? Eu acho que nessa questão houve um crescimento de conscientização, acho que até desde a pandemia para cá, eu acho que um movimento de conscientização forte sobre o impacto da saúde mental, principalmente aqui na Europa, ficou muito nítido com a pandemia, com o aumento dos casos, dos afastamentos. Então, acho que quando pega no bolso das empresas, elas sentem mais. E esses afastamentos custam muito dinheiro. A quantidade de burnouts, depressão, causadas por ambientes, às vezes, tóxicos, ou às vezes não tóxicos, mas que não conseguem dar o suficiente para essas pessoas em matéria de propósito, de realização, fazem com que as coisas percam sentido. Então, essas pessoas que entram em burnout, justamente aqui na Europa, pelo menos, ficam mais ou menos 3 meses afastadas do trabalho. É muito tempo. E depois elas desenvolvem um trauma, mesmo, que é muito difícil depois de ser superado, uma sensação de fragilidade muito grande entre homens e mulheres, tá, isso não vejo nenhuma diferença, pelo menos na minha experiência clínica, na minha experiência prática, né. E eu acho que agora no Brasil eu não sinto que isso está alcançando a relevância que deveria alcançar. Eu acho que ainda é visto esses problemas de saúde mental ainda são vistos como um sinal de fraqueza ou com um pouco de escárnio. A gente vê muito isso da forma como as pessoas falam um pouco da geração Z, que é mais consciente para a saúde mental, então fala como se eles não quisessem fazer nada, como se eles não quisessem trabalhar, como se eles não quisessem correr atrás, e na verdade muito disso é que eles priorizam a saúde mental que para eles é muito importante. Então, eu acho que apesar de ter havido um movimento de maior conscientização, ainda existem poucas práticas para endereçar esse assunto. E de que forma você vê que a gente possa avançar? O que seria necessário para avançar ainda mais nessa discussão, em especial aqui no Brasil, que você já sinalizou como tendo essa necessidade maior? Eu acho que começa com a comunicação. E eu falo muito de comunicação como sendo um hábito, eu não estou falando de técnicas de comunicação, estou falando da comunicação do dia a dia. Eu acho que essas coisas precisam se tornar normais, assuntos que precisam ser conversados. Quanto mais normalizar-se a conversa sobre saúde mental, quanto mais você se importar com como as pessoas estão se sentindo, ou o nível de energia que elas estão nesse momento, mais isso vai se tornar normal e mais as pessoas vão se sentir seguras para falar. Antes de você conseguir fazer isso, você tem que primeiro entender se o ambiente de trabalho que você está proporcionando ali como um líder ou como uma empresária é um ambiente de segurança psicológica. Então, a segurança psicológica vai ser o cerne da saúde mental dentro de uma corporação e também da inovação, que eu acho que é aí também que esses dois pontos se unem. Falando assim especificamente sobre saúde mental, que é a segurança psicológica? É uma pessoa se sentir segura, confortável, de colocar suas ideias, inclusive de contrapor alguma ideia, sem ter medo de ser ou ridicularizado ou punido por aquele comportamento. Então, são ambientes saudáveis, onde existem conflitos saudáveis, as pessoas conseguem discordar de uma forma produtiva. Nem todas as empresas têm isso, existem vários níveis, inclusive, de segurança psicológica. Começa com a inclusão. O nível de inclusão devia ser obrigatório em qualquer empresa, você simplesmente precisa ser aceito porque você é. E já nesse primeiro quesito, as empresas falham muito, principalmente com as minorias representativas. Então, assim, que segurança quando a gente vai pensar em saúde mental, quando a gente vai pensar em segurança psicológica, a gente tem que pensar que ela é para todas.
não só para uma maioria numérica, uma maioria representativa. O segundo a segunda etapa, né, o segundo estágio da segurança psicológica é a possibilidade de você aprender, de você fazer perguntas, de você se desenvolver, você se sentir seguro para aprender. Esse também deveria ser dado por qualquer empresa. Qualquer empresa deveria permitir que você questionasse se você quisesse aprender mais. Eu acho que esse é um ponto em que, em geral, as empresas estão mais, avançadas em relação a querer que os seus funcionários aprendam, não só sejam seguidores, né, de tarefas e tal. O outro estágio é quando você já está pronto a contribuir mesmo. Isso já exige um certo até nível de maturidade daquele colaborador. Nem todo mundo vai estar pronto para essa contribuição. Mas se você deseja a contribuição dos seus funcionários, se o seu negócio também tem espaço para esse tipo de contribuição, então você precisa proporcionar que isso exista. E o último estágio seria, na verdade, a segurança para você se contrapor mesmo, para você se desafiar o status quo, as coisas como elas são feitas. Também nem toda empresa tem espaço para isso, mas é aí que está a inovação. É nessa última etapa, então quer dizer, naquela primeira etapa, nas primeiras etapas, você está garantindo a saúde mental e uma mentalidade de crescimento continuado. E nessa última etapa é que você realmente consegue inovar e fazer coisas diferentes. Então a pessoa tem que se sentir segura até para dizer que o que está sendo feito hoje em dia poderia ser feito melhor. Realmente é algo muito interessante de se pensar, porque não são em todos os espaços que a gente encontra realmente essa flexibilidade de dizer assim: "Ó, acho que pode ser feito diferente", como você colocou. Você mencionou também para nós, eu falei aqui que uma das suas especialidades é a questão de, hábitos, especialista em hábitos. Explica melhor um pouco para nós isso, a importância dessa questão dos hábitos, de que maneira a gente pode colocar em prática isso para potencializar a saúde mental, qualidade de vida, a nossa atuação de forma integral. Boa pergunta, porque acho que é atuação de forma integral mesmo. Nós somos uma pessoa só. Só para você ter uma ideia, imagina aí, quantos por cento você acha do seu dia a dia, normalmente, que você age por hábito? E por hábito eu quero dizer sem pensar, como se você estivesse dirigindo. Você não pensa em exatamente tudo que você está fazendo na hora que você está dirigindo. Na hora que você está dirigindo, você está resolvendo a lista de compras, você está resolvendo um problema, você está pensando o que você vai falar para a professora do seu filho. E isso, então, é um hábito. Quantos por cento do seu tempo você acha por dia chutando que você passa fazendo hábitos, coisas habituais? Eu chutaria no mínimo 70%. Não, um pouco demais, é É, po 45%. é, É, é porque acho quarenta e que cinco por cento. 45% do nosso tempo a gente passa nesse piloto automático, nessa outra parte do cérebro. Então, existem duas partes diferentes do cérebro. Uma que toma decisões, que a gente chama de cérebro executivo, e a outra que é esse cérebro que a gente pode chamar de piloto automático, que é o cérebro habitual. Então, esse cérebro habitual deveria estar tomando conta de coisas que você não precisa tomar decisão, que não são tão importantes decisões para você tomar. E quando você está fazendo essas coisas de forma inconsciente e repetitiva, elas são uma parte muito importante do seu dia. Sem que você perceba, você pode estabelecer hábitos positivos que vão ajudar o seu cérebro executivo a tomar melhores decisões, ou você pode ter hábitos negativos que dificultam todo esse processo. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu acho um exemplo muito que todo mundo se identifica. Ah, fazer exercício. Todo mundo sabe que fazer exercício é um bom hábito. Ele é um hábito que, inclusive, pode te dar energia e melhor capacidade mental para tomar decisões. Mas muitas pessoas falham no desenvolvimento desse hábito. Por mais que elas queiram muito, elas sabem a importância, elas já foram conscientizadas daquilo, mas mesmo assim elas falham. Então, o erro principal aí é acreditar que um hábito se estabelece por força de vontade. Então, não é a força de vontade, nem a conscientização que vai garantir a formação de um hábito. Elas são o primeiro passo. É importantíssimo você entender para que você está fazendo aquilo. Eu não estou me exercitando por me exercitar. Eu não estou lendo ou ouvindo um podcast sobre questões femininas ou liderança feminina só porque é porque eu quero aprender, porque eu quero me desenvolver, porque aquilo é importante para mim. Então, você está consciente. Mas os hábitos negativos estão ali sendo repetidos há anos. É você acordar em cima da hora de ir direto para o seu computador, por exemplo, é um hábito que você vai ter que desfazer para incluir um hábito de colocar um exercício naquele horário, por exemplo.
E só aquela força de vontade é impossível. Imagina, isso tá tudo pesquisa, não sou eu que estou falando, são anos e anos e anos de pesquisas que mostram que não é o suficiente. Mas a força de vontade é como se você tivesse que ficar segurando forte alguma coisa. Não dá por muito tempo. Todo mundo já tentou fazer dietas radicais, sabe que tem uma hora que você desiste, né. Então, todo mundo fala a mesma coisa, para você ter um bom há não é uma dieta, é um bom hábito alimentar. Então você vai ter que desenvolver uma coisa que é sustentável ao longo do tempo. Se você quer fazer com que a sua vida que está no automático ajude a tudo que você tem que decidir, tudo que você tem que fazer, esses hábitos precisam ser estabelecidos com 3 pilares essenciais, que é o contexto, que a gente pode também chamar de gatilhos. Hoje em dia os gatilhos estão com uma fama negativa, mas também os gatilhos podem gatilhar coisas positivas. Então, gatilhos, a repetição. Então, em média, se diz que as pesquisas mostram que você poderia ser ou 40 repetições para você desenvolver um hábito, ou 66 dias. Então, tudo depende do hábito que você está criando e de se ele é um hábito composto, se ele é um hábito simples. Por exemplo, você correr, de repente, você vai ter que ter o hábito de acordar mais cedo primeiro, para depois ter o hábito de fazer o exercício. São 2 hábitos compostos. Esse provavelmente pode demorar um pouco mais tempo. Mas muitos hábitos são mais rápidos que isso, principalmente se você sabe definir os gatilhos para você, e depois eu vou dar uns exemplos. E também a recompensa. Você precisa ter um senso de recompensa daquele hábito que você está executando. E esse senso de recompensa, ele pode ser absolutamente intrínseco. Eu, por exemplo, quando eu faço uma coisa, eu já tenho o hábito de fazer exercício há mais de 20 anos, eu faço 4 vezes por semana, com muita regularidade. Então, qual é o gatilho para mim? Eu desenvolvi, é chegar à hora do almoço. Quando eu sempre faço exercício antes da hora do almoço, seja de manhã ou seja de tarde. Não precisa ser exatamente o mesmo horário também não, mas o meu gatilho é aquela hora do almoço se aproximando. Quando aquela hora do almoço vai se aproximando, como eu já estou nesse hábito, o meu corpo começa a esquentar, eu começo a ouvir a música do que eu uso, ou o podcast que eu quero ouvir, minha mente já começa a ir para os podcasts ou para as músicas que eu quero ouvir, se eu for correr. E aí, chegando na hora do almoço, aquele tipo assim, eu acabei o exercício, eu tenho uma sensação de prazer muito grande que eu tento segurar, aquela recompensa imediata do exercício físico. E também 4 vezes por semana, para ser mais do que menos, para você ter uma frequência. Então, esse é um exemplo de como é que a gente pode desenvolver um hábito na sua vida usando a ciência do hábito, em vez de usar força de vontade, que no final das contas, acho que todo mundo já percebeu que não funciona. É muito interessante, porque de fato é uma jornada e, como você colocou, 66 dias ou qual foi a outra métrica que você trouxe para desenvolver o hábito, além de 66 dias? 40 repetições. 40 repetições. Então a gente observa aí que é um passo de cada vez, porque às vezes acontecem que as pessoas querem que aquilo ali magicamente se implemente como se fosse um aplicativo que você baixa ou algo do tipo. Também tem isso, as pessoas querem. ah, ah, Acaba que o imediatismo ele atrapalha esse processo. Ah, sim, porque o hábito você demorou, provavelmente você está exercendo um hábito negativo, sei lá, de acordar tarde ou de não pedir feedback para os seus clientes. Vamos falar de uma coisa também muito prática da liderança, né, conectar isso um pouco com a liderança. Pedir feedback dos seus clientes devia ser um hábito. Devia ser uma coisa assim, você acabou uma etapa daquele projeto, você acabou com o cliente, você ter um feedback imediato e recolher esses testemunhos, por exemplo. Uma coisa saudável para o seu negócio e que se tornasse simplesmente um hábito, ia ser muito bom para você e para o seu negócio. Então você sabe que aquilo é importante. Você passou anos trabalhando na correria, apagando incêndio, quer dizer, reforçando o hábito de que você tem que apagar incêndio, que não dá tempo, você não tem tempo para perder com essas coisas, porque tem um novo problema ali na frente. Você reforçou por anos esse hábito. Como é que você acha que você vai quebrar ele da noite para o dia e construir um hábito positivo da noite para o dia? Então, o hábito, por isso que eu recomendo que as pessoas não trabalhem essa transformação total. Eu acho que até, claro, tem pessoas que conseguem, eu acho que cada um vai encontrar a sua forma. Mas, se você quer começar, as pesquisas mostram que é um hábito de cada vez. Você começa com uma coisa e você se concentra, porque vai ter um esforço inicial até aquilo entrar no piloto automático e não ser mais esforço nenhum. Que aí você pode dizer, adquirir esse hábito, isso não é mais um esforço, é simplesmente uma etapa do meu processo com o meu cliente. É simplesmente uma etapa, o exercício é simplesmente uma etapa do meu dia. Então, para que isso realmente aconteça, você vai precisar de esforço.
foco, concentração e intenção. E uma estratégia, porque você pode inclusive diminuir essa quantidade de dias ou de repetições se você usar os gatilhos certos e o contexto certo para te ajudar com isso. Então, se você bota o tênis visivelmente na sua frente de manhã, aquilo vai te ajudar a exercer o hábito. Se você não quer comer alguma coisa, é provado também que você tira ela da sua vista, você vai comer menos. Então, tem vários gatilhos e coisas que você pode usar para melhorar e facilitar isso para você. E você tem que lembrar isso, vai ser um esforço só no começo, depois vai virar automático, vai deixar de ser um esforço. Então, aquilo vai entrar, vai ser um grande ganho geral na sua vida. Você falou algo muito interessante de executar, querer executar novas coisas ou desenvolver novos hábitos, vários de uma única vez. Você, na tua atuação profissional, psicológica, na psicologia clínica e também nessa parte de atendimento às empresas, você observa que muitas vezes isso acaba sendo recorrente nesse período em que nós estamos, virada de ano, começo de um novo ciclo, as pessoas fazendo resoluções, listas e meio que querendo executar tudo ao mesmo tempo e só começam e não acabam? Ai, muito. Ai, você tocou num ponto que realmente é muito importante. Eu acho ótimo as pessoas aproveitarem mudanças de ciclo, porque é sim legal você aproveitar isso, esse gancho. Essas mudanças de ano são, na verdade, gatilhos e contextos para mudança. Então é bom aproveitar isso. E vem com 13º, né? Então as pessoas vêm com 13º, com todo aquele poder de querer fazer alguma coisa Gostei do e de décimo querer mudar. terceiro. E de querer mudar. E eu acho bacana, acho super legal. Essa é a intenção. Aproveita isso. Só que escolhe um hábito de cada vez. E não precisa ser só vou mudar isso. É analisar também qual é o hábito que, na verdade, nesse momento para você é possível. Então também tem a meta possível. E também tem e aquele que vai alavancar mais a sua vida. Às vezes, você, por exemplo, querer desenvolver um hábito de fazer exercício é irrealista naquele momento, naquela fase da sua vida. Você está, de repente, abrindo um novo negócio, começando um grande projeto, que vai exigir muito da sua energia naquele período. Não é realista você achar que você vai começar a desenvolver esse hábito agora, mas de repente é realista você dormir melhor. Você estabelecer um horário mais cedo para você dormir O que e já seria cuidar um das. passo para conseguir acordar mais cedo, se for o caso, e fazer um exercício ou até mesmo ter disposição durante o dia para fazê-lo, não? Porque senão tudo vira mais uma cobrança, e as mulheres já se cobram demais. Então, não dá para você: "Ah, eu tenho agora que ter hábitos positivos", ser mais uma coisa de que eu tenho que passar creminho, eu tenho que não sei o quê, entendeu? Isso virou tudo, uma ditadura ou da beleza, da aparência, da performance. A mulher se cobra em absolutamente todas as áreas. Então, eu acho que quando você tem hábitos saudáveis, algumas dessas coisas param de virar cobranças e viram hábitos. Viram, entendeu? Eu não preciso pensar: "Eu preciso, fazer exercício". Eu vou, eu faço, entendeu? Não é uma coisa que passa por um processo decisório. É terça-feira e eu vou correr, entendeu? E acabou. Então, isso alivia muito. A gente acho que subestima quão cansativo e estressante são as pequenas decisões do dia. E Sim. aí, para inovar, você precisa desse cérebro executivo descansado. Para inovar, você precisa da fricção, que você tem que retirar para criar o hábito. Então, é você jogar essa energia, você jogar esse poder decisório aonde vai fazer diferença para você agora. Muito interessante, gostei bastante. Traz uma perspectiva mais sustentável para tudo isso que a gente está conversando. No começo, Carol, eu comentei que você está desenvolvendo um aplicativo. Conta para nós um pouco mais a respeito disso, desse trabalho que eu acredito que tem a ver com as mulheres, não? Tem tudo a ver. Na verdade, a Universidade Nova é uma universidade uma escola de negócios internacional que tem aqui em Lisboa. Eles abriram uma candidatura para um programa de incubação de startups para negócios de inclusão de gênero. Eu entrei com essa ideia de desenvolvimento de um aplicativo baseado na ciência de hábitos. Eu tenho uma sócia, a Tatiana Aisler, que está trabalhando comigo nesse projeto, e a gente está, no momento, na fase de criação de protótipo. Então, o que que é o objetivo desse aplicativo? O que a gente quer trabalhar é o enfrentamento das microagressões de gênero com base no empoderamento das mulheres através de hábitos positivos. Então, o aplicativo vai trabalhar nessa faixa, na questão educacional das microagressões,
na questão do autocuidado e do fortalecimento de como você enfrenta essas microagressões através de hábitos positivos. Então, o aplicativo a gente está desenvolvendo, vai ter uma forma de você registrar a microagressão, entender quais são essas microagressões, desde as piadinhas machistas e sem graças, até a pessoa, o mansplaining, né, o homem explicar para você o que você faz, ou aquela clássico também das pessoas te interromperem, roubarem suas ideias, são tantas coisas que a gente passa, ou fazerem comentários sobre a sua aparência. Então, como você lida com isso, né? Eu acho que eu já passei por muito essa situação, acho que todas as mulheres já passaram, e essas microagressões são pequenos veneninhos que são jogados, e as pessoas às vezes nem têm intenção, sabe, de te magoar, são hábitos negativos. Porque são preconceitos estruturais que levam a essas microagressões. Então, deixa eu te dar só um exemplo. Eu estava outro dia num evento de networking, uma reunião de networking com um americano. E aí eu estava conversando com ele e ele me deu um monte de dicas bacanas sobre um projeto que eu estava fazendo. E aí eu perguntei: "Poxa, que bacana, obrigada. Então você poderia me ajudar? Eu poderia te ajudar também? Que se me diz aí o que que eu posso fazer por você". Aí ele falou: "Imagina, só o seu sorriso já basta". E eu assim, burra velha, já estudando isso um tempão, fiquei sem reação. Depois eu falei: "Poxa, eu devia ter dito assim, não, imagina, eu tenho certeza que eu posso contribuir mais porque o meu sorriso". Mas na hora não vem. E aquilo Você depois você trava, fica não com é? raiva. Você fica com raiva, você fica dependendo do nível que a coisa atingiu, você aquilo fica te envenenando o dia inteiro, aquilo atrapalha até o seu desempenho. Então, as pesquisas mostram também que as microagressões, elas acompanham as mulheres a vida toda. E elas fazem com que você ou não queira um cargo de liderança, muitas vezes, ou desista desse cargo de liderança. Então, como é que a gente acha qual é a nossa tese de empoderamento, né? Primeiro, você precisa se conscientizar, você precisa conseguir identificar. A gente percebeu que a maioria das mulheres não consegue realmente identificar essas microagressões. Depois, como é que você age? Como é que você quais são as possibilidades de atitude que você tem? E quais os hábitos que você pode criar que vão te ajudar a se empoderar e a ser mais forte para viver nessa sociedade, faz com que você passe por isso. Então você vai poder selecionar esse hábito, receber os lembretes, que são os contextos, os gatilhos, e empoderar outras mulheres ao longo desse processo. Então, o nome do nosso aplicativo é Rita. A gente ainda não, a gente tem só um Instagram lá, Rita Movement, mas a gente ainda vai colocar as coisas, porque a gente está totalmente no começo desse processo. Mas a ideia é que a Rita seja até mais do que um aplicativo, seja um movimento de conscientização mesmo sobre preconceito estrutural que vem através dessas microagressões e como as mulheres deveriam usar mais a ciência dos hábitos para se empoderarem e empoderarem umas às outras. Vai ser realmente, já está sendo algo inovador. Só de você propor esse tema, acho que já causa um movimento, sem dúvida, porque ah, eu e Carol fazemos parte do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, e nesse processo a Carol compartilhou várias vezes um formulário, justo para municiá-la de informações, para que ela e a sócia possam estruturar de maneira assim bem integral, colocando essa palavra novamente, esse aplicativo para ajudar nessa questão do fortalecimento feminino. A gente está vendo aí o uso da tecnologia potencializando a questão da saúde mental, porque uma vez que isso foi implementado, vai trazer aí um impacto muito positivo para as mulheres e até para aqueles, ouso dizer, até para aqueles que se interessarem em ver o seu comportamento. Será que eu estou agindo legal? Porque às vezes, como você bem colocou, as pessoas agem por ignorância, por uma coisa estrutural que está ali. De que forma você observa que a tecnologia ela pode ser ainda mais útil para ajudar nessa questão da saúde mental? Porque a gente às vezes ouve muito falar na tecnologia de forma negativa, você não pode ficar muito tempo no telefone, etc. Mas também não é só isso. Tem um lado positivo que a gente pode extrair de tudo isso, não é? Eu acho que justamente essa é a nossa intenção, é mostrar que a tecnologia pode ser usada de uma forma positiva se ela está a favor da pessoa e não do algoritmo. O problema é quem é o senhor da tecnologia. Então, se o senhor da tecnologia é o algoritmo e é o mercado que quer fazer com que você compre, na verdade, né, aquilo ali vai te adoecer, e a gente já viu que adoece mesmo, né. Um dos hábitos positivos é reduzir o tempo em rede social, aumentar o tempo de leitura, por exemplo.
Mas eu acho que pode ser sim usado positivo. A minha ideia muito dessa aplicação foi por uma necessidade minha quando eu trabalho na mentoria com os meus clientes, quando eu estou trabalhando com elas. Então, assim, eu passava sempre essa coisa do hábito. Olha só, vamos desenvolver esse hábito. A gente trabalhava junto, a gente via assim, então tá, vai ser muito importante para você desenvolver o hábito de pedir feedback. Isso foi um caso real. E aí você vai começar, como é que a gente vai fazer? Quem são as pessoas que você confia? Como é que você vai se garantir? Tarararará. Aí, ela simplesmente tinha que responder todo dia para ela mesma, ao final do dia, se ela deu o melhor dela para executar aquele hábito, para pedir feedback para as pessoas que importavam. E a pessoa esquece, ela não faz. Então, quer dizer, me faltava essa ferramenta para ajudar a pessoa com isso, porque você como profissional não está no dia a dia. E eu não posso ficar ligando para a pessoa, mandando mensagem para cada cliente, é uma coisa muito louca. Então veio de uma necessidade mesmo de falar assim: "Precisa de uma tecnologia aqui". E eu acho que a tecnologia que vai ajudar a saúde mental, vai vir dos profissionais de saúde mental, da necessidade desses profissionais, da percepção dessas necessidades e como você pode encaixar a tecnologia aí. Então, acho que porque eu sempre trabalhei com tecnologia, com empresas de tecnologia, meu marido é de tecnologia, a tecnologia está em volta de mim, eu tenho mais facilidade para perceber de que forma a tecnologia pode ajudar. Então, para que a gente possa fazer com que a tecnologia esteja a serviço da saúde mental, os profissionais de saúde mental têm que se interessar mais pela tecnologia e entender mais como ela pode ajudar eles no processo, no dia a dia, por exemplo, você pode usar a tecnologia para ver a transcrição da sua conversa com seus pacientes e depois, por exemplo, achar padrões e hábitos de palavras. Existe, entendeu? Para você conseguir perceber padrões que você ali daquele de repente, naquele momento, porque você está 100% com a pessoa, né, você deixou passar. Então palavras que você Interessantíssimo. então, existe isso aqui veio na minha cabeça agora, mas, existe muita coisa que pode ser feita, se você quiser perceber a tecnologia também como uma coisa positiva. Sem dúvida. E a tecnologia ela tem servido também para aproximar pessoas. Antes da pandemia, a gente não tinha tanto isso, embora já tivesse aí disponível, mas a pandemia veio para unir. É tanto que o clube surgiu nesse contexto da pandemia e estamos aqui, eu no Brasil, você em Portugal, podendo nos conectar, fazer essa troca e levar essa mensagem para muito mais pessoas. Carol, de que forma o clube tem sido importante para ti nessa sua jornada de fortalecimento do empreendedorismo feminino, da mulher, da liderança de forma geral? Eu acho que primeiro, para mim, a coisa mais enriquecedora está sendo ouvir as experiências das empreendedoras mesmo. Eu valorizo muito o empreendedorismo feminino, a gente sabe que o empreendedorismo feminino muitas vezes é uma questão de sobrevivência na carreira, muitas vezes não é uma escolha, e as mulheres brasileiras especialmente são muito guerreiras, né. É impressionante a resiliência, então quer dizer, uma das coisas que está me inspirando muito é ver a resiliência das mulheres e a capacidade de colaboração. Então, é muito raro você ver esse nível de colaboração entre homens. São as parcerias que eu estou realizando, as trocas que eu estou tendo, as ideias que as pessoas trazem de graça sobre o seu negócio, e a quantidade de pessoas que estão respondendo a pesquisa, que estão se interessando pelo que a gente faz. Eu acho que a força da união dessas mulheres, eu acho que é uma dos maiores benefícios de você estar no clube das mulheres. Acho que é uma coisa muito bonita e muito impactante de se ver. Algo também que é importante para fortalecer essa questão mesmo do apoio mútuo, porque muito também tem se falado, talvez, não sei se é algo que você trabalha também no seu dia a dia, a questão do bullying, né? Existe o bullying, agora está se falando, está começando a se falar um pouco mais do bullying, porque nessa questão das microagressões, a gente também precisa reconhecer que não é só o homem em relação à mulher. Também podemos estar aqui uma em relação à outra e nem perceber e tá descredibilizando a amiga, a outra mulher que está ali numa conversa com você, enfim, naquele ambiente com você. Você também tem percebido isso? Nossa, muito. Eu acho que é esse tipo de hábito, principalmente, que a gente tem que começar a combater primeiramente, é dentro da gente. Então, comentar a aparência de outras mulheres é uma coisa desnecessária. A gente não devia fazer isso, para quê? Então, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, quando a gente está em dúvida: "Será que isso é uma coisa positiva, negativa? Será que são preconceitos?", assim: "Para que eu estou fazendo isso?". E não é por quê. "Ah, por quê? Mas também ela veio com uma blusa toda chamativa, como é que eu não ia comentar?". Não, é para quê?
Qual a sua finalidade? O que que você quer, aquilo vai te fazer bem? Aquilo vai fazer bem a alguém? Então, se aquilo não faz bem a ninguém, por que a gente vai fazer? Entendeu? Se faz bem para o movimento, né, feminista, faz bem para as mulheres crescerem, se desenvolverem, conseguirem igualdade de gênero, então para que que eu vou fazer isso, né? Eu sinto sim, eu acho que os comentários de aparência são um dos mais comuns. Esses comentários, por exemplo, que eu comentei com você de: "Ah, ela só conseguiu essa posição porque ela dormiu com alguém", vem de muitas mulheres. Essa pseudo-competição que existe entre as mulheres, ela foi alimentada pela sociedade, isso não tem absolutamente nenhum embasamento, nem científico, nem histórico. Historicamente, as mulheres sempre estiveram comunidades e sempre se apoiaram. Então, isso foi uma coisa criada no mundo corporativo, na verdade, para ver uma separação, uma divisão entre as mulheres, né. É muito fácil que você coloque mulheres competindo quando elas sabem que só uma vai ser promovida. Só vai ter uma mulher diretora, uma mulher naquela gerência. Os homens, imagina se fosse o contrário, né? Os homens soubessem que só vai ter um. Imagina o que vai ser, qual seria o nível de competição. Na própria Universidade Nova, a gente está com mais 9 outros projetos, 9 outras mulheres também desenvolvendo projetos de inclusão de gênero lindos. E os coordenadores comentaram com a gente que eles nunca tinham visto um grupo colaborar tanto. E a gente está teoricamente disputando um prêmio, tem um prêmio que vai ser entregue no final, em três, na verdade, são três prêmios. Mas está todo mundo se ajudando, e uma fala com a outra, e a gente marca entre a gente, e uma responde a pesquisa da outra, está todo mundo se ajudando muito. E eles comentaram que nunca tinham visto isso antes. E eu falei, mas vocês já tinham tido um programa só com mulheres, né, de incubação? Não, ainda não. Geralmente, ou era só homens, por acaso, ou era minoria de mulheres. Eu falei, tá aí a sua resposta. Eu não te Isso é mentira, então a gente também tem que fazer, eu acho que muito do nosso Instagram vai ficar voltado para essa conscientização de você começar a cair esses mitos, que não tem nenhum embasamento científico, só divide a gente. Eu acho que no momento que esses mitos caírem, também o comportamento ajuda o comportamento a cair. Mas como o comportamento é muitas vezes feito de hábito, não vai bastar isso. Você tem que estar intencionalmente falando: "Eu vou parar de comentar sobre a aparência das mulheres". Você tem que querer, né? Sim. Uma curiosidade, por que Rita? Ah, boa pergunta. Então, a Rita, o nome Rita veio a inspiração minha e da Tatiana foi por causa da Rita Lee. Somos muito fãs da Rita Lee, e eu acho que a Rita Lee tem uma atitude, sempre teve, ela nunca se levantou uma bandeira de feminista, mas ela sempre teve uma atitude muito assim, muito ela, independente desses padrões, ela sempre foi uma pessoa muito inclusiva também com a comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que é uma atitude muito Rita, e a gente sempre fala atitude Rita, e a gente botou Rita em homenagem a ela. Legal, muito interessante, porque depois me veio à mente, ué, mas por que Rita mesmo? Será que é algum acrônimo, algo do tipo? Mas legal, realmente uma mulher que muito única mesmo, uma trajetória marcante, certamente. Carol, considerações finais. Traz aí para nós o que que a gente ainda precisa ter em mente sobre essa questão da saúde mental, inovação, para a gente ter uma sustentabilidade integral na vida. O que é que não Então, mencionamos? falando sobre empreendedorismo feminino especificamente, você é o seu negócio. Se você não tiver saúde mental, seu negócio vai abaixo. Imagine ficar 3 meses sem trabalhar. Imagine o que que isso vai ser para o seu negócio, o que vai ser para a sua vida. A gente sabe que a mulher carrega tudo. Então vai ser a vida pessoal, vai ser a vida profissional. Muitas mulheres não têm nem o privilégio de se darem esses 3 meses de descanso para se recuperar. Então saúde mental não existe sustentabilidade sem a sua saúde mental. Então, a sua saúde mental tem que estar em primeiro lugar. No momento que você priorizar a sua saúde mental, aí você vai conseguir poder também priorizar de todo mundo ao seu redor. E começar a identificar aqueles pontos onde você pode desenvolver melhor a tua empresa para ter esse ambiente mais propício à inovação. Fazer com que as pessoas efetivamente consigam desafiar o que está aí para trazer algo novo. Verdade, temos que romper essas bolhas, né? Estourar essas bolhas para que a gente possa conseguir ir em frente, avançar, evoluir. Carol, muitíssimo obrigada. Eu gostei muito da nossa conversa, pude aprender bastante e ainda fiquei curiosa sobre essa questão dos hábitos,
que sem dúvida é um universo que ainda a gente pode explorar bastante, acredito. Ah, sim, sim, muito. Apesar de ter muitos anos de pesquisa mesmo, pesquisas muito sólidas sobre esse assunto, eu acho que infelizmente é uma coisa que as pessoas não estão comentando tanto. Eu gostaria muito de trazer de volta esse tema e se alguém quiser saber mais sobre isso, eu tô aí, é só entrar em contato. Você viu aqui ao longo da nossa conversa o arroba Carol Palombini no Instagram, porém nas outras redes também, procurando Carol Palombini, você a encontra. E é isso. Você fica aqui esse recado para que você possa explorar ainda mais esses temas que a Carol trouxe aqui para nós e deixar seu comentário, sua dúvida, que qualquer coisa a gente te aciona para você responder. Pode ser, Carol? Claro, vai ser um prazer. Muito obrigada mais uma vez e espero poder conversar contigo e trazer outros assuntos aqui logo em breve. Ah, vai ser um prazer. E você que esteve aqui com a gente até agora, quero agradecer muito a tua participação, a sua audiência, reforçando, compartilhe aqui conosco o teu comentário, nos dá um feedback do que você achou desse episódio, o que podemos trazer de assuntos que você ficou curiosa sobre o que abordamos ou que outros assuntos você quer ver e também conta para nós o que você gostaria que pudéssemos aprimorar, que estamos abertas para receber essas informações e crescer ainda mais aqui a nossa comunidade. Lembrando que segunda-feira que vem temos um novo encontro e há um outro lembrete. Não só comenta, mas curte, compartilha com mais mulheres, com mais pessoas, para que elas possam ver esse conteúdo. Semana que vem estou de volta. Tchau, tchau.